Aleluias, aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, deixa teu like, compartilha essa mensagem, deixa um comentário. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Ultimamente eu venho estando indignado com algumas coisas e eu venho perguntando para o Espírito Santo o porquê dessas coisas estarem acontecendo. E o Espírito Santo iluminou os olhos do meu entendimento a respeito de algo. E eu falei, eu não posso deixar de gravar isso e fazer uma mensagem disso, porque serve até para mim lá na frente. Que quando a gente deixa a mensagem gravada no canal, depois a gente mesmo pode ouvir, refletir sobre aquilo que o Pai nos ensina. Porque nós esquecemos muito fácil daquilo que o Senhor nos fala. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Eu peço a Deus que o Senhor possa me ajudar a eu ajudar vocês a conhecer um pouco mais sobre meu amigo pessoal, Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Ele é o bem mais precioso que eu tenho. Ele é tão fantástico que não existe palavras que podem expressar Ele. E eu preciso muito da ajuda do Espírito Santo para que eu possa traduzir, explicar, ensinar a vocês um pouco mais sobre o meu amigo fiel Jesus Cristo. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer a Jesus. Eu vivia atormentado. Quando era dia, eu ficava orando para chegar à noite. E quando era noite, eu orava para chegar dia. Porque tanto no dia e tanto à noite eu vivia atormentado. De tudo eu tinha medo. Crenças limitantes dentro de mim, crenças fundamentadas em mitos, tradições de homens, fábulas de velha gagá, coisas que foram introduzidas na nossa cultura pagã, porque a gente vive debaixo de uma cultura pagã. E o diabo usa dessas coisas para nos atormentar. Vivia atormentado, vivia inseguro, ansioso, nada dava certo na minha vida. Eu semeava muito, colhia pouco, trabalhava muito, não via resultado, estava sem rumo, sem norte, com o eixo fora do lugar. Até que um dia Deus me deu o privilégio de conhecer uma pessoa que me falou sobre Jesus. E essa pessoa entusiasmou meu coração, me ensinou a viver um evangelho simples, bolo de fubá. Algo totalmente diferente da perspectiva que a gente tem de Jesus, porque todos nós estamos num país cristão e nós já nascemos ouvindo sobre Jesus, mas confesso que eu só conhecia Jesus de ouvir falar, como Jó. Mas hoje, louvado seja o nome de Jesus, os meus olhos o contemplam. Aleluias,
Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dado a Deus. Depois que eu conheci a Ele, toda a insegurança foi embora, todo medo foi embora, toda a ansiedade foi embora. Me tornei uma pessoa realizada e satisfeita, com o rosto sempre alegre. Antes eu só tinha tristezas. E se tornei uma pessoa resolvida. Não estava mais sem norte. E louvado seja o nome de Deus por isso. A coisa mais grandiosa e mais preciosa que eu tenho é o Espírito Santo. É Jesus. Ele é meu amigo fiel. E eu quero falar um pouquinho sobre esse meu amigo. Eu quero compartilhar com vocês. Compartilhei um pouco com vocês sobre meu amigo. E quero falar um pouquinho mais do que eu venho aprendendo sobre ele. E como ele vem sendo fiel, ele vem endireitando as minhas veredas, como ele vem cuidando de mim, me disciplinando, me mostrando os meus erros, os meus acertos. Ele é fantástico, meus irmãos. Eu queria poder pegar, eu queria poder transferir para vocês tudo que eu conheço dele, tudo que eu sei dele, mas não existe palavras que podem expressar a sua glória. Se eu tivesse a capacidade de colocar tudo que eu sei nele num pendrive ou num cartão de memória e colocasse em vocês, seria legal. Quem dera se a gente pudesse fazer as pessoas conhecerem o tanto que a gente conhece do Senhor. Mas é uma experiência individual, pessoal, singular. E o meu trabalho aqui é só entusiasmar o coração de vocês, gerar fome e sede, para que vocês possam buscar a face do Senhor. Não as mãos dele, não aquilo que ele pode dar, mas aquilo que ele é. Aquilo que ele é, a sua presença, é ouro a sua presença. Sua presença é valiosa. Eu não sei se vocês já notaram isso na palavra, mas um dia meu amigo fez eu notar. Meu amigo Espírito Santo. My friend, Holy Spirit. Meu amigo fiel. Como eu amo ele. E um dia ele fez eu notar algo na palavra. E ele mandou pesquisar de que a Arca da Aliança era feita. E o Espírito Santo me mandou pesquisar, mandou ler. E eu descobri que a Arca da Aliança ela é feita de madeira de acácia. E ela é folheada inteiramente de ouro. A Arca da Aliança, para quem não conhece, no Velho Testamento significava, no Velho Testamento, ela era a presença de Deus garantida no meio do seu povo. Hoje a Arca da Aliança é você, querido. Hoje a Arca da Aliança é Deus. Hoje a Arca da Aliança é a igreja. Nós somos agentes da presença de Deus. E Deus também me fez atentar para a mesa no tabernáculo, no lugar santo, que também era feita de madeira. Eu não sei se era madeira de acácia também, mas creio que é madeira de acácia. E toda folheada em ouro. E eu descobri que madeira na Bíblia fala da natureza humana, da nossa natureza corrupta. A madeira ela não dura para sempre, né? O ouro é um metal resistente. E eu descobri também que o ouro, ele fala da presença de Deus, ele fala da vida de Deus, ele fala da realeza, da glória de Deus.
E certo texto em Isaías, Deus diz assim: farei que o homem seja mais puro e mais raro do que o ouro de Ofir. Glória a Deus. Paulo também fala que nós temos um tesouro dentro de nós, em vasos de barro. E o Espírito Santo me falou que o motivo dele pedir que os israelitas folheassem a madeira com ouro, ou folheasse a arca da aliança com ouro, era para que a madeira não se corrompesse, e aquilo tinha um significado também. Espiritualmente falando, Deus me revelou que o ouro simboliza a presença de Deus. E quando você passa tempo louvando e adorando a Deus, se enchendo da presença, é como se a presença de Deus blindasse você. É como se a presença de Deus fosse como o ouro, metal resistente, que blinda a madeira, que é seu corpo, que é corrupta. E Deus falou para mim que se as pessoas descobrissem isso, se as pessoas entendessem isso, elas iam ficar livres de enfermidades físicas, de enfermidades emocionais, espirituais. Foi aí que o Espírito Santo me revelou o que Paulo quis dizer quando ele falou assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus nos mortos, esse também dará vida à madeira, isso também dará vida aos seus corpos corruptos e mortais. Então, o Espírito Santo que habita dentro do nosso espírito, quando você passa tempo orando em línguas, quando você passa tempo lendo a palavra, quando você passa tempo abraçando a pessoa de Jesus, tendo comunhão com Ele, é como se a presença de Deus blindasse você por dentro, blindasse a madeira, blindasse o seu corpo, né? E essa presença, ela livra você de enfermidade, ela livra você de doenças mentais e emocionais. Se você cultivar uma vida de oração em línguas, de comunhão íntima com Deus, você é um vasinho de barro, querido. Você é uma madeira que pode se corromper. Mas se você passar tempo orando no Espírito, se você passar muito tempo ali na presença do Senhor, a presença do Senhor vai folhear o teu corpo. E você vai perceber que aqueles problemas que você tinha com desânimo mental, emocional, não vai mais existir. Problemas físicos não vai mais existir. Queridos, eu não estou aqui dispensando os médicos são de Deus, e se um dia eu precisar, eu sou humilde de ir. Mas vai fazer 4 anos que eu não tomo um remédio, nem para dor de cabeça, que eu tinha muito, nem para o fígado, que eu tinha problema no estômago. Eu não tomo remédio, faz 4 anos que eu não uso mais remédio. Desde o dia que eu descobri a importância de passar tempo na presença de Deus. A importância de passar tempo na presença de Deus. Por isso que no tabernáculo os pães eram tirados todos os sábados e colocado pães novos na mesa, e os pães da presença, os pães da proposição. Porque o que você ficou com Deus ontem foi ontem, hoje é um novo dia, é um pão novo que você tem que colocar na mesa. Então, meus queridos, Provérbios capítulo 14, se eu não me engano, diz assim: o espírito forte sustenta o corpo na sua enfermidade. Eu aprendi a deixar meu espírito forte, passando o tempo orando em línguas, meditando na palavra, tendo comunhão com meu amigo, recebendo a fotossíntese do alto, deixando que o Espírito Santo faça a fotossíntese em mim. Vocês sabem disso, que as plantas se alimentam da energia solar, e eu aprendi que nós somos árvores no jardim de Deus, e a Bíblia diz em Malaquias 4:2 que Jesus é o sol da justiça. Mateus capítulo 5 também, Jesus falou que Deus faz nascer o seu sol e é Ele mesmo sobre maus e bons.
E eu tenho absoluta certeza que Jesus estava falando dele mesmo, que ali usando uma figura, Apocalipse diz que o seu rosto é como o sol. Então, eu creio que Jesus, ele tem a mesma função do sol nas plantas em nós. Quando você passa muito tempo orando em línguas na presença do Senhor, é como se as tuas folhas, você começa a se receber vida. Você é como se fosse uma bateria, querido, e você vai se energizando da presença e da energia que o Espírito Santo gera em você. Jesus era uma bateria. Jesus era como se fosse uma bateria carregada. A Bíblia diz que as pessoas tocavam nele e era curada. As pessoas queriam tocar na orla das suas vestes. A palavra diz também que os lenços de Paulo curava. Eu creio que a unção era transferida por lenço ali, né? E querido, eu quero viver cheio e eletricutado pela presença e energizado pela unção do Espírito Santo. Mas como eu te falei, todas as vezes que a gente vê madeira no Velho Testamento, isso está falando da nossa natureza humana. Ouro fala da natureza de Deus. Eu creio piamente que antes de Adão pecar, ele era revestido da presença de Deus. E a presença de Deus blindava ele da corrupção. Mas quando ele peca contra o Senhor, há um desligamento ali, há uma destituição da glória de Deus. E Adão se separa da presença de Deus, e naquele exato momento, o ouro que revestia Adão, eu estou falando simbolicamente, a presença que revestia Adão, agora não existe mais. E a palavra diz que Adão morre instantaneamente, espiritualmente, e gradativamente, fisicamente. O homem que foi feito para viver eternamente, que não era para morrer, agora morre. A gente vê Adão morrendo, a gente vê aqueles pós-Adão morrendo, e a gente vê o homem morrendo até hoje. E eu creio que o homem morre hoje porque ele perdeu a presença que blindava a corrupção. A presença de Deus te blinda da corrupção. E eu sei, e o Espírito Santo me disse que esse foi o motivo dele pedir para os israelitas folhear a Arca da Aliança com ouro. Ouro é um metal resistente que não se corrompe, que não perde a sua cor, que não enferruja. Então, quando Deus passa, manda folhear aquela arca, manda folhear a mesa com ouro. Ali Deus simbolicamente estava querendo nos dizer, era assim que vocês eram, folheado com a minha presença. E eu creio que o que Paulo disse, se habita em vós o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, e se também dará vida ao seu corpo mortal, eu creio que você pode ter uma parcela disso hoje. A gente não tem a totalidade, porque todos nós vamos morrer, mas eu creio que você pode viver uma vida saudável aqui nessa terra, sem enfermidade, e quando você partir sem enfermidade, né, no tempo correto de Deus, não morrer por enfermidade nem por doença. Eu creio que o pecado mata, diz a palavra, é a criptonita do homem, e eu creio que a justiça dá vida. Então, quando você passa tempo ali na presença de Deus, o Senhor está te gerando vida. E eu creio que o ouro é uma representação da presença de Deus, é um símbolo da presença de Deus. Então, o ouro que era folheado na madeira e protegia a madeira de se corromper. Então, nós vemos Adão, depois que ele peca, ele morre instantaneamente espiritualmente, em outras palavras, ele é desligado da presença de Deus, ele perde a fonte de poder e agora ele é separado de Deus naquele exato momento, e agora ele passa a reproduzir pessoas. Adão, como a matriz primária, passa a reproduzir pessoas conforme a sua imagem, não mais conforme a imagem de Deus. E agora o interessante de tudo, que a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, se eu não me engano, é isso. Então, a gente vê essa árvore, que é Adão, porque a Bíblia compara nós com árvore, passando a se deteriorar, a morrer-se, porque ela perdeu a presença, ela perdeu a blindagem. E eu quero que vocês entendam isso, irmãos. O tempo a sós com Deus, a comunhão diária com o Senhor e com o Espírito Santo, vai blindar você
tanto fisicamente, como emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Queridos, passa um tempo orando, adorando a Deus, na presença dEle. Irmãos, a vida que Deus gera em nós, a sua presença é preciosa, nos dá vida, nos dá vida. Aleluias! Em nome de Jesus, espero ter te ajudado para o louvor da glória de Deus. Seja amigo de Deus. Eu quero te estimular a entrar no teu quarto e cultivar uma vida de oração, de leitura, de oração em outras línguas que serve para edificação. De relacionamento não só com a palavra, mas com aquele que inspirou a palavra. Eu quero que vocês permaneçam na palavra, mas guarde uma coisa no seu coração. Permanecer na palavra é o começo. Porque a palavra vai te encaminhar para a verdade, e a verdade é uma pessoa, é Jesus. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas não conhecem a pessoa que inspirou a palavra. Queridos, preste atenção, você só vai aprender a confiar na palavra de Deus quando você conhecer aquele que escreveu essa palavra, aquele que falou essa palavra. Tem muita gente aqui que está ouvindo esse áudio que não me conhece. E eu tenho certeza que ela vai confiar mais em mim quando ela me conhecer pessoalmente. Ela vai confiar mais nas minhas palavras quando ela me conhecer pessoalmente. A mesma coisa com Deus. Procure ler a palavra, mas também procure conhecer a verdade, que é a pessoa, é o verbo encarnado, é o verbo que estava lá no princípio com Deus, antes de todas as coisas. Quando você conhece a pessoa de Jesus, você passa a confiar mais na palavra de Jesus. Tem pessoas que conhecem a palavra de Jesus, ou seja, conhece não, tem uma informação, mas não conhece a pessoa de Jesus. Conhecer a pessoa de Jesus vai fazer você ficar mais confiante na palavra de Jesus. Por isso que eu te digo, João capítulo 8, verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja blindado pela presença do Espírito Santo. O ouro, na minha concepção, fala da presença que blinda o homem da corrupção. Um abraço, em nome de Jesus.